Fala Tu. E hoje, fala tu, né? Dani. Literalmente. Esse cumprimento nunca, essa chamada nunca teve tanta ênfase. Fala tu. Nunca fez tanto sentido, né? É. Verdade. Fala tu. É isso aí, agora é diretamente de Cuiabá, não é mesmo? Cuiabá, Mato Grosso. Boa. A gente está recebendo hoje, então, Tuane Postal, amiga, parceira de trabalho, aluna, enfim, são muitos papéis, né? E hoje convidada do Elotalk para trazer muita coisa, muito conteúdo, falar sobre PNL, falar sobre organização, sobre liderança. Acho que hoje vai ser um papo maneiro, né? Já veio experimentando calor de Vitória. Viu mesmo cuiabano reclamando do calor de Vitória? Você já pensou isso? Né? Boa. Tu, se apresenta, o palco é seu, o bate-papo começa agora. Realmente muitos papéis. Sou consultora empresarial, sou instrutora, sou treinadora, sou professora de pós-graduação, sou grafóloga, especialista em linguagem corporal, especialista em OCE, de vez em quando mãe, dona de casa, e os papéis vão caminhando. É coisa básica. Pouca coisa. Sutil, bastante coisa. Pouca coisa. Tu, vamos lá então, para a gente já começar trazendo conteúdo, já começar trazendo informação para o pessoal. A gente programou falar um pouco sobre liderança agora nesse começo e a gente sempre traz a programação neurolinguística para os assuntos que a gente aborda aqui no programa, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho do que você tem percebido hoje em relação a esse processo em si que está muito em voga, que é esse tema liderança, e o que você acha que talvez a programação neurolinguística te ajudou um pouquinho a lidar com esse processo? Fala um pouquinho pra gente. Ixi, é muito assunto, hein? Isso aqui daria uns 3 dias de podcast. Fácil. Facinho. Primeiro de tudo, eu vejo que a liderança é uma capacidade de fazer com que as pessoas sigam em direção a um resultado com propósito. Só que nós temos nós temos aí uma palavra, uma leva, digamos assim, uma geração de líderes que eles são líderes por cargo, especificamente por cargo. Eles não são líderes de liderança na veia, porque liderar, de verdade, é conduzir pessoas, é saber lidar com conflito, é olhar o outro com empatia, é ter aquela percepção, aquele joguinho de cintura, olhar o que está acontecendo, ter aqueles insights, saber conduzir. Isso vem com a experiência, para começar, né? Porque liderança, além de um dom, que pode ser natural, depois ele pode ser uma capacidade, ele pode se tornar uma habilidade, a gente fala muito sobre isso na PNL, sobre capacidade, sobre habilidade, sobre atitude, aí vem a experiência que acaba agregando todos esses itens. O que é liderar para você, assim? Qual é o seu conceito de líder, né? Porque liderança já é a ação desse líder. Mas o que é um líder para você? Um líder é uma pessoa que consegue olhar o todo, consegue tratar as coisas na individualidade. Porque as pessoas, elas são diferentes. Cada ser humano teve uma experiência, um contexto totalmente diferente. Às vezes, aquele colaborador que tem um perfil, ele tem aquela conduta, ele tem aquele comportamento que às vezes não está ali muito bem encaixado. O líder, ele tem que ter esse feeling, essa capacidade de falar assim, peraí, isso aqui eu tenho que ter uma condução diferente. Isso aqui eu tenho que tratar assim, porque se eu trato todos como iguais, é como eu querer que uma camisa G sirva para todo mundo e caia bem. Não cai. Liderança é ter essa percepção do todo e começar a funilar para a especialidade, para aquele indivíduo. E parte disso começa lá atrás, quando a gente faz as escolhas da liderança. Porque colocar uma pessoa simplesmente para cumprir um cargo é uma responsabilidade muito grande, né? Então, essa pessoa ela tem que ter critérios mínimos para a liderança. Espera aí, essa pessoa tem percepção? Essa pessoa tem foco em resultado? Essa pessoa tem empatia? Essa pessoa tem aquela congregação? Consegue unir a equipe? Consegue aproveitar habilidades e competências e fazer o negócio acontecer? Então, assim, eu vejo empresas que quer todo mundo extremamente preparado, ativo e etc. Mas tem que ter aquele recessivo. Tem que ter aquele que é o operacional também. Tem que ter o operacional, tem que ter o tático e tem que ter o estratégico, porque aí a gente consegue unir
todas essas habilidades e fazer com que cada pessoa atue no seu papel sem criar conflito. Talvez essa habilidade na liderança seja do líder, essa falta de habilidade do líder, falta de perfil de liderança, perfil de líder. Tu foi falando e me lembrei da aula que a gente teve de metaprograma com você e com a Poli. E um dos metaprogramas que a gente conversou bastante foi o geral específico, né? Sim. Então, pelo que eu estou entendendo, dentro desse perfil de liderança, a gente precisa de alguém, sim, que tenha uma visão geral do todo, da instituição, da equipe, só que ele consegue ainda ter uma habilidade específica de olhar para cada um. É basicamente isso, né? Basicamente isso. Porque ele precisa... Bom, peraí, qual que é a cultura dessa empresa? O que essa empresa espera de todo mundo? Porque quando a pessoa conhece, ela sabe o que se espera dela, ela entrega resultados melhores. E essa capacidade vem do líder. Então, o líder, poxa, eu conheço a cultura, tá? A cultura da empresa é essa, eu sei que eu preciso entregar isso. Quais as pessoas podem fazer cada parte dessa corrente, cada parte desse elo funcionar para que o resultado lá na frente seja legal? Então, isso vem lá do processo inicial. Quem eu vou colocar como líder? E as empresas cometem um erro que, assim, é muito recorrente, é pegar aquele bom vendedor e transformar em gerente. O cara é um bom vendedor. Às vezes ele não é um bom líder. E muitas vezes ele não é nem preparado para ser líder. Ele fala assim, a partir de hoje você é um gerente. A pessoa chega lá, ela não sabe o que fazer com aquilo. E aí, como ela não foi trabalhada na sua conduta, no seu comportamento e nas suas atitudes, ele chega lá em cima com um grau de arrogância, com um grau de soberba, ou às vezes, ao contrário, com aquele grau recessivo, aquele grau mais, né, ganhei o cargo, mas não quero perder a amizade com os meus colegas que estavam ali trabalhando no mesmo setor. Então, aí fica aquele joguinho assim, às vezes não sabe nem dar feedback, não consegue, ele não tem essa capacidade de dar feedback, porque, de um lado, ele não quer magoar os colegas, do outro lado, ele não sabe se comunicar, que é o principal da PNL, ele não sabe se comunicar bem, ele não consegue ser claro, objetivo, conciso, sucinto, falar assim, escuta, é isso aqui que a gente espera de você. Tem mais um fator agravante, no meu ver, principalmente como professora de pós-graduação, que eu dou aula de liderança. Quando a gente vai falar sobre uma conduta que uma pessoa precisa mudar, alguma coisa que não está legal, não é falar assim, você não fez isso bem feito, porque aí vira uma coisa pessoal. Não é pessoal, ali as pessoas estão num jogo profissional. Eu preciso dizer, a forma como você está fazendo não está dando o resultado desejado. Então, a comunicação ela se torna bem mais profissional quando o líder consegue também ter essa capacidade de comunicação. Espera aí, o que eu quero de você? Fulano, você precisa me entregar toda segunda-feira tal coisa, toda quarta-feira tal coisa, o resultado global é esse, o resultado específico é esse. A pessoa sabe o que ela precisa entregar. Você está trazendo uma coisa assim, do aspecto, né? Porque falar em liderança é falar em uma coisa muito complexa, né? Ainda mais nesse atual cenário. Uma pesquisa publicada na Science fala que nós estamos vivendo a escassez da liderança. Porque o líder hoje ele precisa navegar entre a liderança democrática, a liderança, às vezes, também autocrática, né? E a liderança carismática, né? Então, hoje, quando você é muito democrático, pode ser que você, na PNL a gente chama isso de forças do arquetípico, né, do líder. Então, quando você é muito democrático, é muito amor, né, muita compreensão, né, e aí você não tem força, porque às vezes tem que ser autocrático, tem que bater na mesa e falar, cara, a direção é essa, e assumir a bagaça, assim. Acho que o líder é esse que traz para si a responsabilidade do resultado, né. E aí você tem a liderança autocrática, que é só força, né, só na porrada, assim. E aí não tem a compreensão. E talvez a carismática é um pouco leve demais, né? É diferente da democrática, porque a democrática, o poder está ali na participação das pessoas. O carismático
é pela simpatia. E às vezes não tem como ser tão simpático. Como ser um bom líder dentro desse contexto? Usar força, usar carisma, usar democracia? Nossa, essa é excelente, é a melhor das perguntas. Porque nós temos mais um que é o paternalista, que trata todo mundo como filho, que é o protetor. Às vezes um comete algum deslize, ele vai lá e ele assume para ele, ou às vezes ele tenta consertar, ele faz uma maquiagem, passa um super bonder ali no negócio e carrega para ele. Só que para cada tipo de líder, tem um tipo de equipe. Vou dar um exemplo muito prático. Se eu pego um canteiro de obras, que é aquele pessoal que é operacional, um pessoal do trabalho ali, sabe, força, eu não tenho condição de eu colocar alguém carismático. Imagina alguém chegar lá, oi, meu querido, como você está? Está tudo bem com a sua família? Então, não tem como. Então, é onde a gente começa e a gente volta lá na seleção do perfil. Sim. Todo o processo, todo o sucesso de fazer com que esse quebra-cabeça seja muito bem montado e dê uma imagem bonita é perfil. Se eu tenho muito dominante dentro de uma turma, não dá certo. Se eu tenho muito recessivo, não dá certo. Se eu tenho pessoas que não se complementam nas suas habilidades, vai faltar aquele tempero. Então, se eu pego um líder autocrático, por exemplo, eu tenho que colocar numa equipe que precisa de pulso. Espera aí, vamos lidar com prazo? O negócio aqui é prazo. Precisa ter um líder que é o cara que é o cobrador. É um negócio mais sutil, que eu preciso da criatividade. Eu tenho que deixar essa turma mais livre para a criatividade. Então, para cada tipo de equipe, para cada tipo de cultura, eu tenho que selecionar a liderança que combina com aquele tipo de equipe. Porque a hora que eu coloco um mandão no meio de uma turma que precisa de tempo para uma criatividade, não vai rolar. Perfeito. Não rola. E além de ter um líder para cada equipe, eu também acho que esse líder precisa ser bem flexível ao momento da equipe. Sim. Acho que a PNL traz isso, né? Porque nós temos uma coisa muito... essa inteligência cognitiva que define as funções, mas não tem essa inteligência somática de perceber também a emoção, a hora que eu aperto um pouco mais, a hora que eu libero um pouco mais. Eu acho que o líder é esse também, que além de ter o perfil para uma equipe, ele precisa saber movimentar ali, talvez até nas três, né? Então, essa é uma falha que eu sempre falo para as minhas turmas, que nós não fomos educados em nenhum momento da vida para sermos líderes. Quando a gente pega uma grade escolar das secretarias de educação, o modelo escolar tradicional, o que a gente aprende? A gente aprende coisas para passar no vestibular, para passar no Enem. Só que quando essa pessoa vai para o mundo, aquilo lá não serve para nada. São pouquíssimas coisas que a gente consegue aproveitar. Eu sempre dou o exemplo da fórmula de Bhaskara. Minha Nossa Senhora! Que fazemos com a fórmula de Bhaskara? Hoje eu sei, porque eu sou uma curiosa nata, eu fui lá pesquisar para que serve a fórmula de Bhaskara. Só que para a população, se for pegar aí, nem 0,5% da população não usa isso para nada. Então, nós não aprendemos na escola. Inteligência emocional, que é um dos principais requisitos de uma liderança, de um líder. Vamos falar de líder. Precisa ter inteligência emocional. Porque a hora que aquele colaborador ele chega para fazer uma cobrança, mete a mão na mesa, reclama do colega e tal, espera aí, vamos ver o que vamos fazer com isso. Nós temos muitas pessoas reativas, nós temos pessoas ali que elas são incapazes, não seria uma palavra legal, mas elas são pouco treinadas para a liderança. Pouca habilidade, talvez, de perceber. Pouca habilidade, pouca competência para a liderança em si. Então, o que nós exigimos? Hoje, a habilidade mais exigida para uma liderança se chama inteligência emocional. Porque eu tenho aquele que é o estressadinho, eu tenho aquele que é o lento, eu tenho aquele que é o apavorado, eu tenho aquele que é o procrastinador, eu tenho aquele que espera todo mundo fazer, eu tenho aquele que ele fica com o dedinho na frente do ponto lá, já esperando a hora de ir embora, eu tenho aquele que não tem hora para ir embora, que o cara fica até as 7. E a flexibilidade do líder tem a ver também com aquele feeling que a gente acabou de falar. Aquela habilidade de sentir o que nós temos de cada um e o principal, aproveitar o que as pessoas têm de melhor. Tem uma coisa nos líderes, que eu bato muito nessa tecla,
A gente quer que uma pessoa desenvolva uma determinada habilidade, porque isso é necessário, isso é obrigatório. E, às vezes, a pessoa tem uma habilidade top para fazer uma coisa. Mas aí vai deixando aquela habilidade de lado e a pessoa tem aquele dom, a pessoa tem... Ela é boa naquilo, mas vem alguém e fala assim, mas você não sabe Excel. Poxa, mas a pessoa ela manda muito de programação, ela manda muito em PowerPoint, ela manda muito em programação de sistema. O cara é bom nisso, o cara é bom naquilo, mas aí o líder ele encasqueta ali, que ele quer que o cara desenvolva uma coisa que não é. Então, assim, a gente precisa aprender também a extrair o que as pessoas têm de melhor, aproveitar e reconhecer. Muitos líderes eles vão para cima dos outros, vão para cima dos demais, para chamar atenção por determinadas coisas, enquanto poderia, né, desenvolver um outro lado ali, saber reconhecer o que a pessoa tem de bom. Peraí, você fez isso aqui antes do prazo, rapaz, ficou bom demais, hein? Isso aqui, parabéns, gostei do seu desempenho. Não, ele esquece que o elogio também é parte do processo. A Tu trouxe um pouquinho em relação à gestão emocional, inteligência emocional e a importância disso para o processo de liderança, né? Então, vou perguntar para o homem da programação neurolinguística aqui. Onde, dentro do processo de liderança, você consegue encaixar inteligência emocional? Talvez, onde que a PNL está dentro disso aí? Talvez um dos conceitos mais modernos hoje, né, seja o hard skills e o soft skills, né? Então, dentro de uma liderança, o líder precisa entender dos processos, dos macros processos, né, daquilo que é a funcionalidade. E a Tu explicou isso muito bem, né? Essa condição técnica, né? E aqui tem o soft skills, que é como ele lida com a subjetividade, né? A inteligência emocional, a inteligência intrapsíquica, interpsíquica. Então, hoje, com uma gama de formação muito mais fácil, nós temos líderes técnicos, mas nós temos muitos analfabetos de relação e de emoção. Então, para mim, a importância que traz novamente a programação neurolinguística para olhar na estruturação da subjetividade, né? Então, teve um podcast que eu fiz, eu acho que foi com Rosane, que eu falei sobre isso, que o que é a subjetividade? É aquilo que não se carrega no carrinho, né? Você tem escola de liderança de Harvard, você tem escola de Oxford, você tem escola de várias que tem técnica. Agora, o que falta, na verdade, hoje para esses líderes é saber lidar consigo mesmo nesse mundo tão ansioso. E quando você lida com você, você aprende a lidar com o outro, né? Você aprende aquela velha máxima, organizar pensamentos, emoções e ações, né? Então, é esse outro lado que a PNL traz, que você não aprende na faculdade. Nós deveríamos ter ensino de educação emocional, né? O que é inteligência emocional? Então, isso é um tema, se olharmos para o tempo que das faculdades vem ensinando, principalmente liderança, e fomos pegando essa importância dos soft skills, é muito recente, isso é bebê, né? Agora é que se deu conta de que as relações humanas, elas são muito importantes. E aí eu queria te fazer uma pergunta, já encaixando logo, me traz um pouco dessa visão clássica taylorista e qual é a visão moderna que começa lá em 1950, mais ou menos, né? Com as escolas humanas, assim. Faz uma diferença e depois nós vamos voltar para a PNL. Muito boa pergunta. Taylor, ele tinha uma ideia de que pessoas precisavam ganhar bem para dar resultados, não interessava o meio. O interesse dele era o fim. O que é o fim? Pessoas trabalhando cansadas, 18 horas, 14 horas, fazendo aquela jornada exaustiva, elas ganhavam bem, mas não tinham bem-estar. Ganhavam bem, mas não tinham bem-estar. Quando veio a Escola de Relações Humanas, ela começou a transformar essa ideia. Espera aí, as pessoas elas dão melhores resultados quando elas estão no seu melhor estado. E isso inclui bem-estar físico e emocional. E aí vem gestão emocional, vem inteligência emocional. Hoje, nas empresas, um tripé regula todas as coisas, processos, pessoas e o comercial. Só que nada disso funciona sem pessoas. Dificilmente a gente vai encontrar uma empresa que funciona apenas coisas. Perfeito. E a capacidade técnica, que é o hard skill, são coisas muito mais fáceis de aprender. Poxa, eu vou te ensinar aqui
Fazer contas a pagar. 3 palitos, a pessoa aprendeu. Só que quando a gente diz para ela assim, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam lidar com as diferenças humanas. Rapaz, isso dá uma trabalheira, porque não é da noite para o dia. Nós não aprendemos durante a escola. O que a Escola de Relações Humanas lá no passado fez depois da era taylorista? Ela criou uma escola para fazer com que as pessoas valorizassem o ser humano. O ser humano, ele dá resultados, mas é a partir do aproveitamento do que ele tem de criatividade, do que ele tem de subjetividade, do que ele carrega ali de experiência, etc. Como que uma pessoa que trabalha 14, 15, 16 horas por dia vai criar um ambiente mais propício para a criatividade, para dar ideias? Não tem como. Porque a pessoa cumpre aquela jornada, vai para casa e tem mais um pedaço da jornada, dorme pouco, etc. Então, aquilo que Taylor pregou caiu por terra. Ainda temos hoje empresas com essa ideia, mas a inteligência emocional é a melhor das habilidades para a gente fazer com que pessoas deem resultados aproveitando o seu principal propósito. Show de bola. Agora vamos para PNL. E é uma pergunta já direta. A gente acabou de sair do Master e eu lembro que a gente conversou um pouquinho. Você trabalha com seleção de pessoas e dentro do Master a gente aprendeu uma ferramenta muito legal para esse processo realmente de selecionar pessoas e trazer um pouquinho disso que você trouxe, né? Saber colocar determinada pessoa com determinada habilidade em determinada função e conseguir tirar o melhor dela. Me fala um pouquinho de qual foi a sua percepção em relação a metaprogramas e como que ele pode te ajudar no dia a dia na sua profissão. Então, nós tivemos metaprograma na veia. São 20. Dessas 20, a gente consegue identificar como a pessoa conduz determinadas ações, determinados estímulos no dia a dia. E a gente vai fazer um link disso com o que acontece na empresa todos os dias. Espera aí, vai um determinado setor em que a pessoa precisa ser mais ativa, qual que é o filtro de ação dela? É mais ativo ou é mais tranquilo? Né? A pessoa ela vai mais para frente ou ela espera os demais fazerem? Se a gente vai para o que ela é de fato, como ela responde ao estímulo de cada filtro daquele do metaprograma, a gente consegue ir afunilando e cai lá naquele vãozinho a pessoa que mais se encaixa para o perfil. E o que a gente espera das empresas? Resultado. Quando eu dou aula, minha primeira aula de pós-graduação, eu perguntei assim, qual a razão de existir de uma empresa? Dar lucro. Não é ONG. Se o principal objetivo é dar lucro, todas as pessoas elas têm que trabalhar convergentes para um objetivo. Se a empresa tem um objetivo claro, os colaboradores têm um objetivo claro, a gente coloca pessoas certas no lugar certo, o metaprograma é perfeito. Perfeito. A gente aproveita os filtros que são relevantes para cada tipo de contratação, porque a gente não vai pegar os 20 e falar assim, peraí, nós vamos encontrar uma pessoa que atenda os 20 filtros. É uma coisa muito difícil, mas a gente, para cada cargo, se a gente tem lá uma ficha de seleção que a gente escolhe quais são os critérios de hard skill, de soft skill, e a gente escolhe dentro do metaprograma o que é relevante para aquela função, estamos com a vida feita, garotada, tem que fazer o master. Deixa eu trazer uma coisa interessante. Assim. Você está trazendo, eu vou tentar traduzir o metaprograma para quem não conhece, que é um estilo de pensamento, é como nós nos organizamos. Né? Então, tem pessoas que, por exemplo, o metaprograma visual, auditivo, sinestésico, é um metaprograma. É como você organiza seus pensamentos. Né? Há pessoas que se organizam do todo para a parte, da parte para o todo. Há pessoas que, quando vão atrás de um objetivo, elas vão querendo dinheiro. Né? Outras vão pelo medo de ser pobre. Né? Tem gente que quer um corpo bonito. Tem gente que quer eliminar a gordura. Né? Então, tem gente que busca o prazer, né? Afastamento ou aproximação. Então, outro dia eu estava vendo uma questão interessante, eu dividi um livro sobre liderança, né, da Netflix, do Haig, alguma coisa assim, o nome do cara lá, o diretor da Netflix, o CEO. E aí ele escreve o livro com uma mulher. E o título do livro é A Regra Não Ter Regra.
Aqui quando a gente olha, a gente fala, pô, mas que metaprograma legal, né? Randômico, né? As coisas vão surgir, a criatividade. Aí você imagina você num chão de fábrica trazendo que a regra não tem regra. Né? É só para a gente entender. Eu fico olhando esses vendedores de sonhos, né? Principalmente esses coaches de plantão, e eu tenho não é uma birra, é uma criticidade que fica ensinando o mesmo programa para todo mundo, como se todo mundo se encaixasse dentro desse programa. Então, assim, na empresa, eu quero que você traga. Agora, vamos mudar um pouquinho, porque tem muitos líderes, mas tem muitos CEOs, tem muito micro proprietários também. Sim. Qual é o metaprograma, ou quais são os estilos de pessoas que durante essa experiência sua você viu dar certo? Gente que meteu dinheiro numa empresa e que deu resultado. São os mais flexíveis. Uhum. São aqueles que eles têm assim, poxa, eu vou por esse caminho. Uhum. Só que se tiver uma rua para a direita que vai dar um resultado melhor, por que não? Sabe, a pessoa ter essa sensibilidade de compreender que a situação ela não precisa ser engessada. Talvez um dos maiores problemas é aquele engessamento. A pessoa coloca uma coisa na cabeça, ela vai, ela quer fazer o negócio e a forceps. E às vezes não. A flexibilidade faz toda a diferença. A gente está vendo aí, pelo menos, uma crença muito rígida, né? Sim. Eu lembro que o Richard Bandler, que é um dos criadores da programação neurolinguística, ele falava que ele mudava de crenças assim como ele mudava de roupas. Então, eu imagino que ele seria um bom líder, né? Sim. Um cara que consegue ter convicções, mas que mesmo assim olha para determinada situação e perceba, por que não ir por outro caminho? Exatamente. Por que não tentar ir por um caminho diferente? E a flexibilidade, ela não é uma flexibilidade apenas de ação, porque é essa flexibilidade do questionamento. Né? Então, uma pessoa que não se abre a acreditar em algo novo, ela jamais vai inovar. Não, e a gente não pode confundir flexibilidade com frouxidão. Um sujeito frouxo, Maria vai com as outras. Porque as pessoas também confundem conceitos. A flexibilidade é você olhar para um caminho e se perguntar, por que não? Porque hoje nós estamos num movimento de economia, de Estado e de cultura que é tão volátil, é muito dinâmico, essa é a palavra, é muito dinâmico. Nós estamos indo aqui por um caminho, de repente, puxa vida, esse aparelho parou de fabricar. Isso aqui as pessoas não estão mais usando porque elas adotaram outros hábitos. Espera aí, vamos parar de fabricar isso aqui, vamos fabricar isso aqui que vai atender melhor o meu cliente. Então, assim, o foco precisa ser o foco do cliente. E aí a gente muda de conceito. Bom, anos atrás a gente falava em foco no cliente. Agora nós falamos no foco do cliente. Qual que é a principal diferença? É o cliente que dirige, é o cliente que diz o que ele quer, o que ele espera. E se o empresário não tiver flexibilidade para compreender esse feeling, novamente, o feeling, a sensibilidade, espera aí, o cliente está passando a se comportar de tal forma, e aí vem a jornada do cliente, o comportamento do cliente, a gente vem para a parte dos níveis neurológicos em que a gente fala de comportamento, de atitude. Se as pessoas mudam de comportamento, elas mudam de vontades, uma coisa entra na moda, tal coisa não faz mais, a gente precisa ter um plano B. Tem que ter um caminho alternativo para fazer com que as coisas aconteçam. Uma empresa não pode parar porque determinada coisa parou de vender. Enfim, ele tem que ter essa flexibilidade. É legal que a primeira aula que eu tive com o John Grinder, e é bonito falar isso, né? A primeira aula que eu tive com o John Grinder em Portugal em 2019, ele falou um negócio que eu não esqueci. Porque ele falou assim, cara, a PNL ela foi criada a partir do quê? Aí eu fiquei pensando, né? Sei lá, da cabeça desses caras. E ele falou, cara, a programação neurolinguística ela foi criada a partir de observação. Então, a PNL ela foi criada a partir de observação. Ou seja, acuidade de percepção. Então, dentro tanto do Advanced quanto do Master, a gente treina a acuidade de percepção, que é identificar não só no outro esse detalhe, mas observar também no ambiente as novas possibilidades. Então, tudo isso que a gente está falando aqui hoje me volta para a primeira aula que eu tive com o John Grinder. Ele falou assim, cara, a partir do momento que a minha observação ou que a minha acuidade de percepção melhorar, eu consigo ter mais saídas, eu consigo observar o outro melhor e eu consigo ter melhor resultado. Perfeito. E aí a gente fala de metaposição. Porque eu olho a situação de ângulos diferentes. Perfeito. Ângulos diferentes. Se eu colocar um 9 aqui virado para mim, para você vai ser um 6.
Para você vai ser um nada. Talvez, Né? sei lá. De repente você vai ver lá, anzol, sei não lá, né? Alguém com o rabo abaixado, vai saber. Então, assim, as coisas... a pessoa ela precisa ficar também em terceira pessoa. E isso compõe inteligência emocional. Com certeza. Porque na inteligência emocional, peraí, eu tenho que recolher um pouquinho a minha emoção, eu tenho que ser imparcial. Eu não posso fazer um julgamento simplesmente pelas minhas crenças, porque a minha crença pode não ser a realidade, é aquilo que eu acredito, é aquilo que foi meta-programado quando eu era criança, quando eu era adolescente, enfim, carreguei isso comigo, eu não posso jogar no outro, porque é uma das coisas que a gente mais fala na PNL, o que é? Mapa não é território. Aquilo que eu acredito pode não fazer sentido nenhum para as outras pessoas, eu tenho que ter essa acuidade perceptiva de, peraí, se eu percebi que aquela pessoa não compreendeu a mensagem, não compreendeu o processo, não compreendeu a comunicação, eu tenho a responsabilidade, eu, comunicadora, tenho a responsabilidade de fazer com que aquilo fique claro para as pessoas. A gente vai desembocar, olha só como que as ideias vão se encaixando, e agora a gente já está falando de criatividade, né? Que é a possibilidade de pensar de diversas formas, né? O criativo é aquele que, quando o Gabriel fala que o Bander dizia que troca de crença como troca de roupa, não é que é uma pessoa volátil, é uma pessoa aberta ao novo. Exato. Então, se tem um novo, deixa eu olhar para o novo. Você sabe que eu sou empresário e eu tenho uma resistência muito grande de mudança, né? Na verdade, eu já lancei alguns produtos, esses produtos estão aí até hoje, né? A gente lança novos produtos, eu vou reformulando esses produtos, mas eu sei... e aí alguém fala assim, como que você sabe que tá na hora de trocar? Eu acho que quando não estiver mais dando certo ou quando algum modelo interessante eu observar que pode ser seguido, né? Então, quando a gente foi... nós fizemos uma parceria, né, nós três, na Croton, e eu fui na sala, na Croton, hoje é a maior empresa de educação da América, né, à distância. E eles lançam cerca de 50 cursos todo ano. E uma coisa interessante de pós é que eles lançam, 2 meses depois eles sacam mais da metade. Aí eu fiquei imaginando, caramba, o cara que criou um curso, montou, elaborou o curso, foi lá, colocou, de repente eles falam, não, o seu está fora. E aí eu preciso mudar. E aí eu falei, caramba, olha só, muitas vezes nós somos impedidos de crescer porque nós temos crenças muito rígidas e só conseguimos pensar de uma forma só. Talvez está na hora do Wellington olhar para a PNL e falar quais os subprodutos, né? Talvez está na hora de encaixar só para advogado, só para médico, né? Então, quando você começa a pensar criativamente num mundo tão rápido de mudança, né? Então, eu gosto muito porque acertei um produto, Leite Moça continua Leite Moça, Maisena continua Maisena, né? Coca-Cola continua Coca-Cola, só vai mudando. Então, quando você tem um produto que é um puta produto, ok, você vai ficar no mercado porque aquilo ainda vai fazer sentido. Mas isso também não significa que você vai ficar a vida toda. Então, eu acho que para ser um grande líder, não é líder, um grande empresário, você precisa aprender a modificar o seu pensamento. Sim. Né? E a criatividade é a capacidade de criar uma atividade e muitas vezes perceber que aquilo não está dando certo, pular. Né? Bom, qual é a próxima? O que eu posso aperfeiçoar? E a PNL fala uma coisa muito legal, é que não existe erros. Né? Existe a feedback. Então, quando vem o resultado, eu percebo que esse é o resultado, né? Epa, deixa eu ver, eu quero mais, estou satisfeito ou está muito baixo? Então, eu avalio pelo resultado. Então, acho que isso é programação neurolinguística. E só completando isso que você disse, já que a gente está fresco do Master, eu lembro que no Master a gente conversava sobre crenças e teve um momento que a gente falou assim, cara, às vezes alguma crença, ela pode me dar um bom resultado. Só que, assim, pode ser que o Leite Moça ele me dê um bom resultado, sabe? Mas, às vezes, a gente poderia parar para pensar assim, por que eu já estou ganhando de 1-0? Por que eu não ganho de 2? Sabe? O Advanced, ele já me dá muito resultado. Cara, por que eu não posso ter mais resultado ainda? Então, acho que a partir disso, a gente começa a ter soluções, novos produtos, novas saídas. Enfim, isso é programação neurolinguística. E aí a gente traz 2 outras coisas. Uma delas é a modelagem. Você já descobriu o que era bom, certo? Aí a gente fala do randômico, né? Que ele já olhou para o global, cara, isso aqui foi bom demais, criei um produtão, um produto do caramba,
está aqui, está dando resultado, etc. Daí a gente vem para o específico. Por que não fazer um voltado para advogado? Por que não fazer um voltado para clínicas? Por que não fazer um voltado... Por que não? Aí a gente traz um outro conceito, que é o TOTS. É o testa, opera, até fazer o negócio dar certo. Encontrei a saída. Poxa, esse aqui é um produto, ó, show de bola. Por que não? Aí a gente volta para a flexibilidade. Meu Deus. Por que não? Por que não? Porque hoje tem um produto que ele é generalista, ele é super completo, ele é generalista. Por que nós não podemos manter o generalista e criar um produto que atenda aquele público que, às vezes, ele não encontrou um gatilho para participar do generalista, porque ele não era propriamente, ou ele não entendeu, na verdade, que era propriamente para ele. Sim. E aí a gente está falando de modelagem, a gente está falando de TOTS, que são outras ferramentas aí da PNL. Mas eu gostaria de falar uma coisa sobre liderança. Tá, Pode mandar ver. gostaria de falar ainda uma coisa sobre liderança. Existe uma crença altamente limitante que a pessoa nasce líder ou não nasce líder. Liderança é uma habilidade que também pode ser construída. Só que ela pode ser construída a partir de duas coisas. Primeiro, a pessoa ter um propósito de ser líder e compreender que ele influencia pessoas, e ele pensar que de dentro para fora, ou de fora para dentro, ele precisa aprender sobre inteligência emocional. Você sabe que essas crenças, assim, eu tenho um pensamento, tudo que alguém fala assim, isso é nato, eu tenho uma aversão a isso, né? Nós sabemos que existem pessoas mais inteligentes que a outra, porque tem capacidade... múltiplas habilidades. Mapas diferentes. Nasce com habilidade. Mas se você for olhar, quando se fala assim de Beethoven, de Bach, né, de gente que nasceu nato, com 3 anos, estava pintando, numa população de 8 bilhões, é 0,0000000,1%. Então, cara, a maioria não nasceu nato. Então, eu gosto muito dessa ideia de que uma habilidade é algo que pode ser modelada, né? A PNL traz isso, então eu posso olhar quem faz bem e saber como eles fazem, por isso que a PNL é do como, não é o quê, né? E também esse esforço diário, mas principalmente a capacidade de criar, de pensar fora da caixinha. Então eu sempre falo assim, vamos pensar fora da caixinha, só que nunca falaram que caixinha é essa. E a caixinha, para mim, são as crenças rígidas, né? Essa forma de pensar retrógrada, no sentido de sempre valorizar aquilo que era o antigo, né? Não é porque o novo, por ser novo, que é bom, mas eu estou dizendo a capacidade de pensar diferente. Pode ser que eu consiga pensar algo muito antigo e dar uma repaginação para isso, né? Então, a questão aqui não é o novo, não é o antigo, não é o moderno ou o pós-moderno. A questão aqui é a capacidade de criar possibilidades, né? Eu acho que isso a programação neurolinguística tem, só porque nós falamos aqui. Quando você pensa novas crenças, está pensando diferente, novas redes neurais. Quando você pensa em múltipla posição, primeira, segunda, terceira, isso é uma forma de pensar diferente. Quando você pensa 7 níveis, nível do ambiente, nível do comportamento, da habilidade, das crenças, né? Da identidade, do propósito, 6. Né? Olha só, é sempre uma forma de pensar. Então, se a gente pegar tudo, nós podemos dizer que a PNL é a mãe da criatividade. Às vezes, nem caixinha existe. Sim. Olha, às vezes não existe caixinha, que isso também foi uma modelagem que criou. Pense fora da caixinha, caixinha. Às vezes não existe caixinha nenhuma, olha o tamanho do mundo. Nós temos um espaço para percorrer onde a gente quiser, não existe limite. Essa é a palavra, essa é a expressão, não existe limite. Okay. Então, se eu quero, se eu tenho vontade, se eu tenho um propósito, não existe limite. O limite é aquilo que a gente mesmo coloca no meio do caminho. E eu posso abrir a porteira do limite, ó, voa passarinho. Gente, finalizando então, eu gostaria de fazer um apelo a você que nos assiste. Curtir os nossos vídeos, encaminhar para alguém, né? Eu sempre falo que isso aqui é uma aula de um padrão elevadíssimo e você pode ajudar pessoas a pensar criativamente. Então, compartilhe esse vídeo, passe para frente, dá um likezinho aí, com isso você vai estar nos alegrando o coração e vai estar ajudando outras pessoas. Custa nada, custa nada.
Tuane, obrigado. Muito Nós obrigada. temos uma parceria já firmada e madura, né, com algumas empresas que a gente já prestou serviço, como a Croton, agora o Agro. É um prazer recebê-la em Vitória. Prazer é todo meu. Cidade linda. E, gente, façam PNL, porque faz toda a diferença. Gente, até a próxima, no nosso próximo Elotal.